Glória a Deus. Boa noite, irmãos queridos. Graça e paz, amém? Deus é bom. Ele tem cuidado de nós, amém? Mesmo quando você pensa que nada está acontecendo, Deus tem preparado todas as coisas, amém? Nós temos aprendido a não viver pelo que a gente sente, nem pelo que a gente vê, porque a gente decidiu viver pela fé, amém? Viver pela fé é uma decisão e a gente decidiu viver pela fé. Se você for confiar nos seus sentimentos, se eu for confiar nos meus sentimentos, eu posso me dar mal na minha caminhada. Mas nós confiamos no poder da palavra de Deus, confiamos que existe uma graça disponível para a gente viver a vida cristã. Você crê nisso? Diga assim comigo, existe uma graça disponível para eu viver a vida cristã. Isso é uma verdade, irmãos. É pela graça que a gente vive, através da nossa fé. E Deus, Ele é muito bondoso, o Senhor é muito generoso. Eu quero, junto com você, viver uma noite onde a gente experimente refrigério. Quem concorda comigo? Você está pronto para receber refrigério? Receber refrigério, algo brotar dentro do seu coração, uma motivação que você vai saber que ela vem do Senhor. A Bíblia diz que Ele é que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Eu creio numa noite dele botar visões no nosso coração, sonhos no nosso coração, e a gente poder experimentar de coisas novas. Nós não sabemos tudo ainda, diante da grandeza do Senhor sabemos tão pouco, experimentamos tão pouco, Ele é tão grande, o nosso Deus é tão ilimitado, e que hoje a gente possa realmente experimentar de coisas novas da parte de Deus, amém? Sabe, irmãos, Deus, Ele é a nossa fonte. Não é o seu trabalho, o seu trabalho é uma ferramenta, é uma porta, é um meio através do qual você tem o seu sustento. Mas a sua fonte é o Senhor. Porque um dia o nosso trabalho pode falhar. Alguma coisa que a gente faz pode não dar resultado. Circunstancialmente, porque nós somos abençoados e vai dar resultado, amém? Mas circunstancialmente coisas podem acontecer. Mas quando a gente está bem resolvido de que a nossa fonte é o Senhor, a gente sabe que aconteça o que acontecer, a gente vai ser suprido, irmãos. Nós somos supridos e o Senhor tem interesse em que a gente vá bem. Eu amo quando o apóstolo João, na terceira epístola de João, ela só tem um capítulo, e no capítulo 1, verso 2, ele diz assim: amado, o meu desejo é que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Na revista atualizada diz que faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como bem vai a tua alma. Lá no Velho Testamento, quando Deus libertou o povo de Israel, o salmista diz que ele tirou o povo de Israel com prata e com ouro, e entre eles não havia um só enfermo. Sabe o que isso me diz, irmãos? E através da redenção que há em Cristo Jesus, a gente tem uma base forte, bíblica, para a gente confiar no Senhor e compreender que Ele quer que a gente vá bem, que a gente tenha uma boa jornada. Você não vai ser abençoado, você já foi. Quantos abençoados eu tenho aqui? Nós já fomos redimidos, amém? Fomos resgatados. E agora a gente vai caminhar e aprendendo cada dia com o Senhor a viver experiências com Ele. O Espírito Santo colocou no meu coração, e eu digo isso porque eu tenho uma convicção plena de que o que eu vou compartilhar com você é algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração para compartilhar essa noite com você, e eu tenho muita convicção a respeito disso, que é a respeito da gente compreender um pouco como Deus lida com sementes. Como Deus lida com sementes. Quando a gente fala a respeito de semear, irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente linka a palavra semear a respeito de dinheiro, a respeito de alguma coisa na vida financeira. É também. Mas eu quero desenvolver com você um raciocínio que vai te abençoar. E eu creio que o Espírito Santo vai nos ajudar, onde a gente vai perceber que tudo na vida espiritual começa com uma semente. Tudo começa com uma semente. E quando a gente aprende a lidar com semente, com semeadura, a gente começa a compreender que é muito lícito a gente ficar na expectativa de colher o que a gente semeou. E Deus, na verdade, Ele nos ensinou isso quando Ele mandou Jesus.
A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia nos ensina que Deus enviou Jesus, o unigênito do Pai. Mas quando ele foi semeado, e ele morreu e ele ressuscitou, a nomenclatura mudou. Ele agora deixou de ser o unigênito do Pai, e a Bíblia diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Satanás teve muito problema com o Filho de Deus. E agora, irmãos, o unigênito veio, morreu, ressuscitou, e agora Deus fez Jesus o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus semeou Jesus e colheu a igreja. Então tudo começa com uma semente, palavras são semente. Eu queria ler um primeiro verso com você, e queria que você abrisse em Gênesis, no capítulo de número 8, verso de número 22. Gênesis 8, 22. Você abriu lá? Esse livro é bem fácil de achar, né? Gênesis 8, verso 22. Eu quero ler só esse verso por enquanto. Ele diz assim: enquanto durar a terra, eu quero que você preste bastante atenção nisso. Isso vai trazer um refrigério extraordinário para você. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vou ler de novo. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Posso ouvir um amém aqui? Então nós não temos, enquanto a gente estiver aqui, enquanto você estiver aqui, você não tem que ter medo de que durante a sua estadia aqui, você vai deixar de ter as estações, os ciclos e os princípios e as leis espirituais que Deus criou sem funcionar. Os princípios de Deus e as leis de Deus, os ciclos que Deus estabeleceu, as estações que Deus estabeleceu, enquanto a terra durar, isso vai estar em funcionamento. Amém? Mas eu quero me deter especificamente quando diz: não deixará de haver sementeira e ceifa. Sempre foi da vontade de Deus que o homem compreendesse esse princípio. Você vê, por exemplo, você não precisa abrir, eu vou citar alguns textos para você. Você vê uma indicação clara no Velho Testamento a respeito do desejo de Deus em que o seu povo vivesse suprido, que o seu povo vivesse uma fartura, que o seu povo vivesse dentro de um ciclo. E eu sei, irmãos, que o tempo presente, as dificuldades desse tempo presente, as dificuldades especialmente que a gente passa na nossa nação nesse momento, a gente não vai poder deixar se enganar e ser empurrado para um lugar de incredulidade, onde a gente vai ser obrigado a pensar como o mundo pensa e dispensar essa graça de Deus, nos trazendo promessas no meio de circunstâncias adversas. Quem entendeu o que eu falei? Nós precisamos compreender que nós temos uma aliança. Diga assim: eu tenho uma aliança. Diga mais uma vez: eu tenho uma aliança. Só mais uma vez: eu tenho uma aliança. Irmãos, nós temos uma aliança. Você não está sozinho, você não está abandonado. A gente não está sozinho, a gente não está abandonado. A gente não está em um tipo de fé para ver se vai dar certo. Já deu certo, porque Jesus veio, Ele ressuscitou, Ele declarou justiça sobre nossa vida. E hoje eu vou dizer o que você é. Você é raça eleita. Você é propriedade exclusiva de Deus. Amém? Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é abençoado. Você foi redimido. Você foi justificado. Esses somos nós. Não é algo que vai acontecer. É alguma coisa que Cristo fez por nós. Amém? Então, você vê Levítico 26, o 9 e o 10. Eu sei que você conhece. Eu vou citar para poder isso. Levítico 26, 5 primeiro, diz assim: a debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra.
Eu vou dizer de novo: comereis o vosso pão a fartar, e você vai falar assim, está falando comigo. Amém? Comereis o vosso pão a fartar. Está falando comigo também. Irmãos, existem coisas que nós precisamos começar a receber e crer através da nossa fé a respeito de liberações que Deus tem trazido para a igreja nessa dispensação a despeito de tudo. Você crê junto comigo? Nesse mesmo capítulo, verso 9 e 10, diz assim: para vós outros olharei e vos farei fecundos, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Para vós outros olharei, diz o Senhor, e vos farei fecundos, e vos multiplicarei, confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirarei fora o velho. Dentre as coisas extraordinárias que essa palavra dispensa para a gente, eu queria só notar com você duas coisas. Eu vos farei fecundos. E diz assim: comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu sei que demanda fé, demanda ousadia, mas sabe de uma coisa? E a gente pode mudar isso hoje através de uma palavra que você pode entender como uma palavra profética. Geralmente as coisas acabam e a gente fica contando os dias para a nova chegar, porque a velha acabou. Não é assim? E aqui a palavra está dizendo outra coisa: comereis o velho da colheita anterior, e você vai ter que fazer alguma coisa com esse velho, porque o novo vai estar chegando. Olha só que coisa. A gente precisa compreender como a palavra de Deus nos estimula a viver essa vida de fé, considerando que sementes são coisas sobrenaturais. Às vezes nós não compreendemos isso. Querido, quando você pega uma manga e você pega uma semente de uma manga, a semente de uma manga, ela tem dentro dela uma mangueira. A semente da manga tem dentro dela uma mangueira. Essa mangueira, ela não vai... Eu sei que é difícil a gente compreender isso. Essa mangueira que existe dentro da semente de uma manga, ela não vai existir. Ela está programada para existir. Você entende isso? Ela já existe na semente. Deixa eu dizer de novo. A mangueira existe na semente da manga. O que você espera da semente que você semeia, existe na semente. Aquilo que você está semeando, receba isso, está programado espiritualmente para acontecer. Vou dizer de novo, aquilo que você está semeando, está programado espiritualmente para acontecer. Está ali. E é interessante porque a Bíblia fala isso. Abra, por favor, lá em Marcos, no capítulo 4, o verso de número 26. Eu quero ler com você. Eu vou demonstrar para você que semente vai ficar algo mais vivo na nossa vida. A gente vai desejar viver a experiência de semear. E eu não estou falando de semear dinheiro só. É importante, mas eu estou falando de semente. Palavras são semente, abraço é semente, sorriso é semente, fidelidade é semente, atitude é semente. Eu vou demonstrar para você que atitude é semente. E Marcos 4, 26 disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Olha aqui, irmãos, a Bíblia diz assim: o reino de Deus é assim. O reino de Deus, ele é assim. O reino de Deus, ele não é natural, ele é sobrenatural.
O reino de Deus é assim. Como é o reino de Deus? Como se um homem lançasse semente à terra. Agora, é engraçado, irmãos, isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Agora, olha só que coisa interessante. Nós, às vezes, ficamos angustiados para ver se a semente que nós estamos plantando com a nossa palavra, ou com o nosso dinheiro, ou seja lá em que área da vida for, ela vai frutificar ou não. Mas o texto diz, eu quero trazer isso para um aspecto bem prático para a igreja, diz que o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra. Depois ele dormisse e se levantasse, de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Entenda uma coisa, a semente que você plantar, seja que tipo de semente for, você vai dormir e vai acordar, vai passar dia e passar noite, ela vai germinar. Mas deixa eu te falar uma coisa, você não vai saber como. Deixa eu liberar algo para você. Sementes que você tem semeada vão começar a chegar, germinar de uma forma sobrenatural. Vai vir colheita de todo lado, você vai falar, eu não sei como. Chega de todo lugar. O texto diz, não sabendo ele como. Por quê? Porque a terra por si mesmo frutifica. Não é seu esforço. É a sua fé em semear. Mas depois que semear, confia no poder da semente. Depois que você semear, descansa e confia no poder que a semente tem. Porque a Bíblia diz que a terra por si mesmo frutifica. Não é você que vai fazer esse trabalho. Não sou eu. A semente que você está semeando, ela vai frutificar e você não vai saber como. Você pode dizer isso carinhosamente para alguém perto de você? Uma vez por culto, não tem problema. Diga assim, a semente que você está semeando vai frutificar e você não vai saber como. Fique pronto, diga para eles, fique pronto. Amém. É assim que vai acontecer. Porque o reino de Deus é sobrenatural. É sobrenatural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você está esperando de um jeito. Pode vir em alguns momentos do seu jeito. Mas vai vir de um monte de jeito que você nem está esperando. Eu sei do que eu estou te falando. A gente está dentro disso. É um mover do Espírito. O que eu não quero é deixar de estar dentro do princípio. O que o homem semear, isso ele vai ceifar. E é interessante, irmãos, porque voltando, existe um verso lá no livro de Eclesiastes, eu vou citar para você, ele é muito sintomático, ele é muito poderoso e é uma advertência muito interessante, eu acho. Porque ele diz assim, Eclesiastes 11:4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora, a primeira parte desse verso, quem somente observa o vento nunca semeará. A pessoa diz assim, a circunstância não está boa para semear, está ventando. Como eu vou partir para dentro, como a gente fala, e semear? E ter propósitos nessa área com Deus? Afinal de contas, está ventando muito. As circunstâncias estão adversas. Se a gente se fiar nisso, esse texto acaba se cumprindo. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca vai colher. O que significa? Irmãos, nós semeamos debaixo de instruções que Deus dá no nosso coração. Independente de qualquer coisa, fica fiel nas instruções que Deus colocar no teu coração. Eu me lembro que em alguns momentos da minha vida, e você já passou por experiências assim, onde nós estávamos nos preparando para obter alguma coisa, ou realizar um sonho, e de repente você não tinha todo o recurso para realizar aquele sonho, e daqui a pouco Deus, ao invés de pedir, você está precisando de 5 mil reais e você tem 2.500, e ao invés de você ficar esperando quem Deus vai usar para te dar 2.500, Deus manda dar os 2.500 que você tem. Eu já vivi um monte de vezes isso.
Agora deixa eu te falar uma coisa. Às vezes nós queremos e dizer, Senhor, supra a minha necessidade. Mas a gente coloca todo o gás da nossa vida e a força da nossa vida para os moveres naturais. E às vezes Deus quer nos impelir a fazer algo que tire a gente da caixinha, porque Ele não quer ter uma ligação conosco de manifestações de colheita somente naquilo que é natural. Como você trabalhou e você vai receber do seu trabalho. E às vezes Deus tira a gente da caixinha. Deus se move de uma maneira onde Ele leva a gente a fazer coisas. E quando Deus levar você a fazer algumas coisas para tirar você, às vezes até de uma zona de conforto, se é o Senhor mesmo, Ele não quer te dar prejuízo. Ele está abrindo uma porta para trazer uma virada na sua vida. Você tem experiência sobre isso, você sabe do que eu estou falando. Então, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Agora, o apóstolo Paulo ele diz assim, um texto que você conhece muito lá em 2 Coríntios 9, 6. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Note uma coisa, irmãos, quando a palavra de Deus diz a respeito de semear com fartura, não está falando, irmãos, da quantidade do que você vai semear. Está falando da disponibilidade do seu coração para fazer. E a Bíblia diz assim, olha, tem uma maneira da gente colher com abundância. Qual é a maneira bíblica de colher com abundância? É semear com abundância. Quem aqui está a fim de colher com abundância? Então está falando de uma disponibilidade, irmãos. Tanto é que logo à frente, 2 Coríntios 9, 10, olha só que coisa preciosa. Diz assim, ora, aquele que dá semente é o que semeia. Deixa eu parar aqui para comentar algo com você. Às vezes nós falamos assim, eu quero semear. Eu quero semente para semear. Irmãos, Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. Começa a semear para você ver se não vai abrir algo poderoso. Deus dá semente ao que semeia. Essa noite é uma noite, irmãos, para a gente entrar em experiências maiores com Deus. Sabe de uma coisa? Nós vivemos no mundo tempos difíceis, mas a gente pode, além das coisas naturais, entrar em portas sobrenaturais que Deus está abrindo para a nossa geração. Você sabia que a Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude? Você sabia que a Bíblia diz que a prata e o ouro pertencem ao Senhor? Sabia que a Bíblia diz que o nosso Deus ele é ilimitado? Ele é todo poderoso? Então Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. E diz assim, Deus dá semente ao que semeia, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Irmãos, a razão de enriquecer enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Deixa eu te falar uma coisa, dinheiro sem um propósito divino envolvido é uma miséria. Mas quando a gente quer prosperar e o nosso coração está envolvido com generosidade, a gente está dentro do plano de Deus. E deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz assim, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. É interessante porque quando a gente fala de semente e a gente fala de dinheiro, mas eu queria, irmãos, que você entendesse o princípio que a palavra está tratando conosco, para você compreender que tudo que você faz é semente. Tudo que você faz é semente. Toda atitude nossa é semente. Uma palavra que você libera na vida de alguém é semente. Um abraço que você dá é semente. A generosidade que você faz é semente.
Tudo na vida é semente. Agora, é interessante, porque em Efésios capítulo 6, 8, isso é maravilhoso, isso é poderoso, é um princípio que a gente tem que agarrar. Diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Se alguém fizer uma coisa boa, vai receber isso outra vez do Senhor. Todas as vezes que você fizer uma coisa boa, você vai receber isso outra vez do Senhor. Todas as vezes que você fizer uma coisa boa, isso é uma semente e você vai receber isso outra vez do Senhor. Deixa eu dizer mais uma vez para isso entrar no seu coração. Todas as vezes que você fizer uma coisa boa, você vai receber isso outra vez do Senhor. As coisas boas que você faz são sementes que voltam para você. Coisas boas que nós fazemos são sementes que voltam para a nossa vida. Efésios 6, 8 fala sobre isso. E no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele desenvolve isso dizendo assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui significa: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Querido, fazer o bem é semente. Fazer o bem é semente. E a Bíblia diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher o que a gente está fazendo, se não desistirmos na metade do caminho. Mas nós não vamos desistir. A gente vai continuar fazendo aquilo que o Senhor nos inspira a fazer. Você tem o seu coração, toda generosidade você tem dentro do seu coração. O seu coração está envolvido em compaixão. Você não vive mais para você mesmo. Eu não vivo mais para mim mesmo. E isso é Deus pontuando, irmãos. Isso dentro do nosso coração, para aquilo que Ele quer levar a gente a fazer. Eu sei que tem sonhos dentro do teu coração. Existem coisas dentro do seu coração. Mas você não vai começar a fazer quando você tiver. Você vai começar a fazer com o que você já tem. Quando eu puder. Esquece isso, irmãos. Quando eu tiver. Esquece isso. Mas pastor, por quê? Porque a gente está aqui essa noite para entrar dentro de um princípio. Deus dá semente ao que semeia. Deus dá semente ao que semeia. É o que semeia que Deus dá semente. Sabe essa história, irmãos? E a gente precisa compreender isso. Deus não tem nos chamado para ser uma represa, onde eu vou viver em torno das minhas coisas. Deus nos chamou para sermos um rio. A nossa oração não é mais Senhor para mim. Agora é Senhor através de mim. Não é para mim, é através de mim. Não é para mim, é através de mim. Você não é uma represa, você é um rio. É um outro nível, é uma outra concepção de vida. Deus levantou a nossa geração para que a gente responda à demanda do mundo. Existe um sofrimento, existe uma carência. Quem Deus levantou para suprir isso? Você e eu. Nós somos essas pessoas. E a gente precisa aceitar isso no universo que a gente vive. No padrão que a gente vive. Você pode interpretar da forma que você quiser, mas você nunca vai poder dizer que você não tem condições dadas por Deus de entrar dentro desse fluxo. Existe muita gente esperando por você, muita gente esperando por mim, e não está esperando pela pessoa que está sentada do seu lado, está esperando por você. Agora, uma coisa eu digo para você, meu irmão: a palavra de Deus não se deixa escarnecer, de Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Jesus, ele ensina isso. É claro que Lucas 6,38, no verso 37, está falando a respeito de não julgar, não condenar, e depois tem um ponto e vírgula, e diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, sacudida e recalcada, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Da maneira que a gente tiver medido, vão medir a gente. Fica pronto, meu irmão. Essa noite é uma noite para a gente entrar dentro dessa compreensão. Sabe quando que isso vai falhar? Nunca. O que Deus está nos levando é para um novo horizonte. O que Deus está nos levando é para nos desafiando a sair do barco e andar no sobrenatural. A viver experiências com Ele além do natural. Você está comigo? É tão maravilhoso, irmãos, quando o apóstolo Paulo está desenvolvendo um raciocínio com a igreja de Filipenses. O apóstolo Paulo diz coisas tão extraordinárias. Ele diz, por exemplo, ele diz assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Ele diz assim, eu aprendi a ter, a não ter, a passar necessidade, a ser suprido. E quando o apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente, está implícito que ele não sabia. O grande apóstolo Paulo, aquele grande homem de Deus, o apóstolo que revolucionou uma geração, ele está declarando, eu não sabia viver contente em toda e qualquer situação, mas eu aprendi. Se o apóstolo Paulo aprendeu, a gente pode aprender. E ele fala, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, eu sei ter como sei não ter. E dentro desse contexto é que ele diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. No final de Filipenses 4, quando ele está desenvolvendo isso, ele diz uma coisa a respeito da igreja. Ele dá glória a Deus pela igreja ter se envolvido com ele no sentido de dar e receber. Ele usa essa expressão. Eu louvo a Deus pela vida de vocês no sentido de que vocês se associaram comigo no que diz respeito a dar e receber. Irmãos, porque não tem como dar e não receber. Se a gente dá, a gente vai receber. Amém? E depois ele diz assim, olha, não é porque eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que Deus tem feito na nossa vida, no sentido de sermos semeadores, irmãos, é abrir portas para a nossa vida. Abrir portas para a nossa vida. Todos os princípios de Deus são portas abertas para que a gente possa viver aquilo que Ele tem para a nossa vida. Tanto é que em Filipenses 4, depois que Paulo desenvolve esse raciocínio daquela igreja generosa que estava associada com ele no sentido de bancar a vida de Paulo para que o evangelho fosse pregado, ele faz uma declaração que você conhece muito. Ele diz assim em 4:19 de Filipenses, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Quem está pronto para receber isso aqui? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Não importa a necessidade que você esteja essa noite. Você, dentre outras coisas, você entrou aqui para você ouvir que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Se você precisa de paz, é paz que te supre. Se você precisa de finanças, é finanças que te supre. Se você está vivendo uma questão emocional, é nessa área que você vai ser suprido. A Bíblia diz que segundo a sua riqueza em glória, nós vamos ser supridos em Cristo Jesus, em cada uma das nossas necessidades. Diga assim comigo, o meu Deus suprirá em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Você pode dizer mais uma vez, cada uma das minhas necessidades. Glória a Deus, querido. Cada uma das minhas necessidades, serão supridas em Cristo Jesus. Se é cura, cada uma das minhas necessidades. Aquilo que você verifica como necessidade na sua vida, a palavra de Deus está dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu sei, irmãos, que Deus vai trazer algo essa noite para a nossa vida. Eu creio que quando a gente levantar para a gente adorar o Senhor e deixar o Espírito Santo molhar essa palavra junto com a nossa adoração e com a nossa oração, eu creio que coisas vão acontecer. Agora entenda uma coisa, nós não estamos aqui numa reunião natural. Nós não estamos aqui numa reunião natural. A palavra de Deus está sendo ministrada. A Bíblia diz que o Senhor, Ele confirma a sua palavra com sinais. Sabia que tem anjos aqui? Sabia que o Espírito Santo está se movendo aqui? Não existe limite para aquilo que Deus pode fazer essa noite nesse lugar. Quem sabe você está aqui, você precisa de um emprego ou de um trabalho. Você está no lugar certo. Quem sabe você está aqui, você está vivendo um grande desafio financeiro.
você está no lugar certo. O Espírito de Deus vai se mover de uma forma e Ele vai suprir as nossas necessidades. Deus está pronto para nos dar grandes ideias. Vou dizer de novo, o Espírito Santo está pronto para nos dar grandes ideias, irmãos. O Espírito Santo está pronto para nos dar grandes estratégias para essa geração. Você sabia que o Espírito de Deus pode mudar a situação que você está vivendo com um sopro? O Espírito Santo pode mudar a situação que você está vivendo em um sopro. Um sopro da boca de Deus. Que a gente possa transformar essa noite numa noite profética. Que a gente possa compreender o que o Espírito Santo, com amor, com zelo, com cuidado, está imprimindo no nosso coração. Essa noite é uma noite da gente sair daqui suprido. Essa noite é uma noite para a gente sair daqui inspirado. Essa noite é uma noite para a gente sair daqui ousado. Essa noite é uma noite para a gente sair aqui com desejo de mudar de nível. Essa noite é uma noite para a gente sair daqui desejoso de viver experiências novas com o Senhor. Essa noite é uma noite para a gente compreender que Deus sabe quem tem e sabe quem precisa. Essa noite é uma noite para a gente compreender que o Espírito Santo tem a habilidade de linkar as pontas. Essa noite é uma noite para a gente compreender que o Espírito Santo tem a habilidade de colocar a gente na hora certa, no lugar certo. E de trazer para a gente o que a gente precisa. Uma palavra pode ser um comando para os anjos do Senhor se moverem ao nosso favor. O que nós vamos fazer? Compreender, irmãos, que o reino de Deus é sobrenatural. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra. Sabe o que eu estou fazendo aqui essa noite? Lançando sementes. Se você não percebeu ainda, eu estou aqui hoje como seu amigo, lançando sementes. Eu estou lançando sementes de esperança aqui, sementes de cura aqui, semente de estratégias aqui, semente de mudança de ciclo. Quem crê em mudança de ciclo? Ah, você sempre fala isso, pastor. Talvez isso seja um clichê. Não é um clichê. Em cada culto, se eu lembrar, eu falo, Deus essa noite vai fazer com que ciclos sejam mudados aqui. Porque, irmãos, os rompimentos que precisam na nossa vida nem sempre são financeiros. Os rompimentos que precisam acontecer na nossa vida são rompimentos de mentalidade. Porque se uma revelação chegar no seu coração, vai mudar a sua vida e acabou. Se uma revelação que você nunca teve chegar no seu coração, vai mudar a sua vida. Se você sair daqui hoje crendo que através das sementes que você tem semeado. E sabe de uma coisa, irmãos? Entenda isso. Existe um texto no Velho Testamento que fala sobre isso. Tem semente que por razões que a gente não pode explicar, você semeou e ela ficou embaixo de torrões. Deixa eu dizer uma coisa, isso me ocorreu agora e eu creio que foi do Espírito Santo. Sementes embaixo de torrões. Foi semeada, ficaram embaixo de torrões. Houve um tempo árido e ressecou, mas há vida na semente. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu estou dizendo pelo Espírito de Deus. Vai chover sobre essa semente, vai amolecer os torrões, e pessoas aqui essa noite vão começar a colher de sementes que plantaram há muito tempo atrás. Você vai ver isso. Deus faz, Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu estou falando. Você pensa que Deus não viu tua lágrima? Você pensa que Deus não vê quando você coloca a cabeça no travesseiro e você conversa com Ele coisas só vocês dois? Deus tudo vê. Você acha que Deus não vê quando você, mesmo sem ter condição nenhuma, faz coisas simplesmente porque Ele colocou uma inspiração no teu coração? Você acha que Deus não viu quando você, mesmo diante de pressão, você não voltou atrás? Você acha que Deus não percebeu? Deus viu. E receba isso, até a sua decisão de não desistir foi como semente diante do Senhor. Essa noite é uma noite para colher, irmãos. É uma noite para colher. É uma noite para se render. É uma noite para deixar Deus fazer. É uma noite para compreender semente. Compreender semente. Você podia ficar em pé, por gentileza? Eu quero orar com você. O louvor vai vir aqui nos ajudar.
eu tô com algumas inclinações no meu coração e eu vou fluir dentro disso aí. Ok? A gente vai adorar o Senhor e eu quero orar por algumas coisas assim bem específicas essa noite. Bem loucas. Bem loucas. E eu creio que vai ter favor e graça sobre nossa vida, amém? Vamos cantar Salmo 23, pode ser?